Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao InfoImagens em Pauta número 4, onde eu vou comentar 3 precedentes. Um primeiro de direito processual penal, relativo ao prazo do Ministério Público quando o órgão atua ao mesmo tempo como fiscal da lei e como parte. Um de direito civil sobre o dano moral relativamente à pessoa jurídica. E um terceiro também de processo penal sobre a competência para julgar o crime de lavagem de dinheiro quando as criptomoedas estiverem envolvidas. Fala pessoal, fala Flávio, também trago aqui julgados importantíssimos para esse nosso novo InfoImagens em Pauta número 4 de 2020. Primeiro julgado, eu vou comentar um tema interessantíssimo envolvendo a possibilidade de exploração de loterias por Estados-membros, um julgamento extremamente relevante que vai pegar de surpresa muitos colegas aí, inclusive eu, confesso que me surpreendi com a decisão do Supremo. O segundo julgado que eu trago é sobre a recepção do crime de desacato pela Constituição de 1988 e sua compatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, um julgamento que já ocorreu em meados desse ano, lá no Supremo, mas que somente agora veio de ser lançado o acórdão e que trouxe lições extremamente úteis para nós, que vamos explorar aqui também no nosso InfoImagens. Por fim, eu trago um julgado de direito previdenciário em que o Supremo declara a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 13.846 de 2019, que alterou o regime da decadência lá do artigo 103, e um julgamento, claro, de inconstitucionalidade extremamente importante também para que nós o conheçamos bem. Vamos lá? Vamos então para o nosso primeiro comentário, um precedente bem interessante do STJ sobre contagem do prazo para o Ministério Público quando o órgão atua como fiscal da lei e parte ao mesmo tempo. Nós sabemos que no plano dos recursos isso acontece até com certa frequência. O Ministério Público pode ser parte num processo penal e ao mesmo tempo funcionar como fiscal da lei. E o caso foi bem interessante. Houve um acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que afastou o caráter doloso do homicídio e, portanto, declinou da competência do Tribunal do Júri. Decidiu que o caso não deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri, já que não se tratava de um homicídio doloso, sim um homicídio culposo. Esse acórdão foi juntado no processo e a defesa, logo em sequência, pediu a revogação de algumas medidas cautelares que haviam sido aplicadas contra o réu, dentro desse mesmo processo. Então, o que é que foi feito? O processo foi para o Ministério Público com uma intimação expressa para que o órgão se manifestasse a respeito desse pedido de revogação das medidas cautelares. Mas o acórdão já estava lá dentro do processo, o acórdão que decidiu que o homicídio não era doloso, era um homicídio culposo. O que fez o membro do Ministério Público? Não recorreu, silenciou quanto ao recurso e concordou com a revogação das medidas cautelares. Então, o processo volta para o judiciário, passa um tempo e depois remete-se o processo novamente para o Ministério Público e aí o Ministério Público interpõe o recurso especial. O que é que o STJ decide? O STJ diz que o processo já havia transitado em julgado. O prazo do recurso era de 15 dias. Aquela primeira intimação já foi suficiente para dar ciência do ato ao Ministério Público. Não havia necessidade de uma determinação específica para que o Ministério Público se manifestasse sobre o acórdão proferido. O acórdão estava no processo. A intimação, portanto, é automática. Basta que os autos sigam para a repartição ministerial, para a repartição do Ministério Público, para que o membro do Ministério Público adote a providência que entender cabível. Então, o STJ entende que esse prazo é único. Os autos foram para o Ministério Público para que o membro se manifestasse sobre o pedido de revogação de medidas cautelares e, ao mesmo tempo, recorresse se assim entendesse necessário. E não há necessidade de que haja um despacho expresso nesse sentido, para que o Ministério Público recorra, porque isso é automático conforme
o STJ pontuou de modo claro. Então, o prazo, quando seja o mesmo órgão do Ministério Público atuar no processo, não quando se trata de ministérios públicos diferentes, o Ministério Público Federal ou estadual por algum motivo no Tribunal Superior, não, o mesmo Ministério Público, atuando como fiscal da lei e como parte, a intimação se dá apenas uma vez. Os autos vão para a repartição ministerial apenas uma vez e os prazos correm conjuntamente. O Ministério Público, então, deve utilizar aquele prazo para fazer todas as manifestações possíveis. Agora, vale lembrar, porque é bem interessante, essa questão da intimação, embora não tenha sido enfrentada expressamente, porque não era necessário, no acórdão, vale lembrar aqui para o aluno do InfoEmagens, o Ministério Público tem direito à intimação pessoal, que é a intimação nos autos, ou seja, o judiciário envia os autos para o Ministério Público. Embora essa determinação hoje tenha perdido um pouco o sentido por conta do processo virtual. Nesse caso concreto, nós conseguimos extrair que se tratava de um processo físico. Mas no caso do processo virtual, essa questão de enviar os autos à repartição perde o sentido, porque os autos a rigor estão dentro de um processo virtual e eles podem ser acessados a qualquer momento, sobretudo quando o judiciário promove a intimação para as partes. Mas vale pontuar que a intimação do Ministério Público é pessoal nesse sentido, com direito ao envio dos autos. E a Defensoria Pública, que também, os membros da Defensoria Pública, que também possuem esse direito à intimação pessoal, aí tinha um problema. Essa intimação pessoal não era via remessa dos autos, mas passou a ser, depois da reforma da Lei Complementar 80, que regulamenta a instituição da Defensoria Pública, e igualou-se nesse ponto ao Ministério Público. A intimação pessoal dos membros da Defensoria passou a ser também com a remessa do processo. E por fim, Gabriel, eu lembro apenas que o prazo do Ministério Público é em dobro no processo civil, mas no processo penal não tem essa contagem em dobro. Ok? Ok, Flávio, e eu acho interessante, né, que na prática muita gente acaba só pegando o processo e vendo o último ato, né? Então, nesse caso, quem não fez aquela análise mais detida do processo não se deu conta, o membro ministerial, de que tinha um acórdão anterior, né? Então, a importância de não se limitar a pegar, né, sobretudo quando se está nas instâncias recursais, e só dar uma última olhada no último ato, né? Já que tudo que consta dos autos, né, já acaba levando a intimação do órgão ministerial ou mesmo da defesa, né? Como o Flávio pontuou, né, a sistemática é a mesma. Pessoal, eu trago agora um julgamento do plenário do Supremo envolvendo a questão das loterias, exploração pelos estados. Pessoal, um julgado que eu considero da mais alta relevância, com grandíssima possibilidade de cobrança. Anotem aí. Aliás, como de praxe, né, Flávio? A gente traz aqui temas quentíssimos e a gente ainda explora tudo que tem ali ao redor para fazer uma revisão de temas importantes e também compreender bem o que foi decidido. Bom, o que aconteceu? Nós sabemos que compete à União legislar privativamente sobre sistemas de consórcios e sorteios. Artigo 22, inciso 20 da Constituição. A partir deste dispositivo constitucional, o Supremo consolidou a sua jurisprudência na súmula vinculante número 2, para dizer que são inconstitucionais leis ou atos normativos estaduais que disciplinem sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias, pessoal. Então, vejam, nós não temos, né, assistido aí loterias estaduais. E por quê? O que tem ao redor disso? Tem essa questão da súmula vinculante 2, que trata não só de loterias, também de bingos, né? A gente, por um tempo, assistiu bingos no Brasil, quem aí lembra, na década de 90, início dos anos 2000, tivemos um boom de bingos, e aí o Supremo definiu que todas as leis estaduais que liberaram bingos eram inconstitucionais. A súmula vinculante 2. O que nós temos ao redor do tema? O Decreto-Lei 204 de 67,
ele prevê, artigo 1º, artigo 32, caput, parágrafo 1º também, estabelecem que é da União a competência exclusiva para explorar loterias. Só as loterias já existentes à época do decreto-lei no âmbito dos estados que poderiam ser mantidas. Então, a legislação federal, que nós vimos que é da União a competência legislativa, privativa, né? A legislação federal estipula, é só a União que pode explorar. O Supremo definiu se essa legislação federal foi ou não recepcionada pela Constituição de 1988. E aí o Supremo esclareceu as coisas, dizendo, olha, nós já havíamos definido que a competência para legislar sobre loterias é privativa da União, mas o Supremo nunca havia dito que só a União poderia explorar loterias. E em julgamento de 2 ADPFs e de uma DIN, por que 2 ADPFs? Porque elas cuidavam desses artigos do Decreto-Lei 204 de 67, artigo 1º, artigo 32, caput, parágrafo 1º, e a DIN cuidava de uma lei lá do município de Mato Grosso, que regulamentou loteria no âmbito daquele estado, e que todo mundo imaginava que ia na vala da inconstitucionalidade com base na súmula vinculante 2. O que o Supremo nesse julgado fez? Vejam, pessoal, estamos num ambiente de pandemia, num ambiente que pré-pandemia já era de crise econômica, notadamente nos estados e municípios, né? O julgado aqui é específico de estados, vamos ver por quê. Mas aí, vejam, a exploração de loteria é, sem dúvida alguma, uma grandíssima fonte de receita, né? E o Supremo, nesse julgado, dá um empurrãozinho, diria, um empurrãozão para os estados, dizendo, estados podem explorar loterias. E o que levou o Supremo a dizer que o Decreto-Lei 204 de 67, nessa parte, ao prever uma exploração exclusiva pela União de Loterias, não foi recepcionado pela Constituição de 1988. O Supremo disse o seguinte, olha, não há na Constituição, nem expressa nem implicitamente, um monopólio da União sobre exploração de loterias. Mas o Supremo vai dizer, loteria, bem da verdade, é um serviço público. Então, é uma prestação de serviço público que na Constituição não consta nas competências materiais administrativas da União privativas dela, lá do artigo 21. Então, o que nós temos na Constituição? Aquele arquétipo, né, que nós sabemos que a Constituição define as competências da União, define as competências dos municípios, mas as competências dos estados são residuais. Artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. E aí o Supremo vai dizer o quê? Se não é da União, os estados podem explorar loterias. Então, vejam, a partir disso, o Supremo enquadra a loteria como prestação de serviço público, então não é uma atividade econômica aberta à iniciativa privada, é um serviço público, portanto, de titularidade estatal, que pode ser explorado pelos estados. Vejam que o Supremo não disse que a União não pode explorar a loteria, até porque a União institui, pelo 195, inciso 3 da Constituição, contribuições sociais exatamente sobre recursos e concursos de prognósticos, né? Então, a Caixa explora a loteria, a Caixa Econômica Federal, né? E há contribuições sociais para a Seguridade Social instituídas pela União sobre essas receitas e concursos de prognósticos. Então, o Supremo, embora encaixe ali nas competências residuais, ele não diz que a União não pode explorar, até porque isso mudaria totalmente a nossa tradição jurídica, né? Que sempre foi de reconhecer que a União pode explorar loterias e o faz através da Caixa Econômica Federal. E aí a gente tem as Mega Sena da vida, né? Mega Sena agora, né, Flávio? Tem uma Mega Sena aí que está em 100 milhões, aquele que gosta de uma jogatina, né?
temos lotomania, loteria esportiva e tantas outras, né? Então, pessoal, a União vai continuar explorando através da Caixa Econômica Federal, que acaba exercendo esse papel no âmbito federal. Mas o que tem de novidade? Que os estados também podem explorar. E aí o Supremo vai dizer que a competência da União é para definir as modalidades de loterias que os estados podem explorar. Isso a União, na sua competência legislativa privativa, vai definir, deve definir. Mas ela não poderia vedar os estados membros de explorar loterias, como fazia o Decreto-Lei 204. Então, o Supremo declara não recepcionado o Decreto-Lei 204, quando ele previa expressamente que seria competência exclusiva da União explorar loterias, e com isso, também estados, com base na competência residual, artigo 25º, parágrafo 1º da Constituição, podem explorar loterias. Vejam, o Supremo não falou de municípios, porque as competências dos municípios estão arroladas na Constituição e não se fala de loteria. E vejam a baderna que seria se todos os 5.000 e tantos municípios brasileiros pudessem explorar loterias. Então, nesse julgado, o Supremo vai dizer, recapitulando, né, e resumindo, que o Supremo já havia definido competência legislativa sobre loterias, além de sorteios, consórcios e BIM. União, súmula vinculante 2, artigo 22, inciso 20 da Constituição. E aí o Supremo vai dizer, mas competência material nós não havíamos definido ainda. E acaba, então, ao julgar o tema, pela primeira vez, o plenário vai definir isso, né, pessoal? O Supremo acaba definindo que os estados, assim como a União, podem explorar loterias e, inclusive, podem legislar no que é necessário para regulamentar as suas loterias, mas observada a legislação federal, que, segundo diz o Supremo, deve definir as modalidades de loterias admissíveis. Então, um julgado quentíssimo, pessoal, que nós estudamos sempre as súmulas, né, temos que estar sempre lendo. Quem conhece a súmula vinculante 2 poderia se assustar ao ver na prova uma assertiva que considere, né, como correta a afirmação de que loteria é prestação de serviço público e pode ser explorada pelos estados porque não há competência material, né, administrativa, exclusiva da União para essa exploração. O que acha, Flávio? Incrível, a gente pode pensar que os temas já estão definidos e aí vem um precedente que inova, que produz uma interpretação diferente. Então, nós precisamos realmente seguir sempre acompanhando, porque no Brasil a jurisprudência é emocionante, sempre surge algo diferente. Como agora, esse julgado que eu vou comentar de direito civil, que estabelece uma diferença em relação ao dano moral quando em jogo a pessoa jurídica. Nós sabemos tranquilamente, a súmula 227 do STJ aplica dano moral para a pessoa jurídica, diz que a pessoa jurídica é sim passível de sofrer dano moral. A pessoa jurídica também tem direitos de personalidade, não só a pessoa física. A grande diferença entre essa questão do dano moral da pessoa física para o dano moral da pessoa jurídica é que o STJ diz que, uma vez demonstrado o fato constrangedor, o fato ilícito, o abuso de direito, para a pessoa física, o dano moral é presumido. Para a pessoa jurídica, não. De regra, pelo menos, para a pessoa jurídica, há necessidade da comprovação de que aquele ente sofreu dano moral. Para a pessoa física, não. Basta do processo judicial, de acordo com a teoria da prova, a demonstração do fato. E aí vai se analisar se esse fato é apto a causar constrangimento em uma pessoa de sensibilidade mediana. É um critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Se o fato é apto a causar um abalo numa pessoa de sensibilidade mediana, há dano moral. Não precisa provar
se ficar provado concretamente que aquela pessoa de fato sofreu um abalo psíquico. Essa prova seria uma prova quase impossível de ser realizada. Não há necessidade, portanto, de demonstrar esse abalo psíquico, esse abalo emocional. Basta para a pessoa física. Basta demonstrar o fato que enseja o dano moral, e o raciocínio sobre se há dano moral trabalha com essa questão da sensibilidade do homem médio. Para a pessoa jurídica, o STJ fala, é diferente. A realidade da pessoa jurídica, a realidade institucional da pessoa jurídica é diferente. E aí nós temos que trabalhar com os conceitos de honra objetiva e honra subjetiva. Para o ser humano se aplica tanto para a pessoa física, se aplica tanto a honra objetiva, que é a imagem que a pessoa tem perante a sociedade civil, e a honra subjetiva, que é a imagem que a pessoa tem de si própria. E para caracterizar o dano moral, basta a ofensa à honra subjetiva, que é presumida a partir de um ato constrangedor. Para a pessoa jurídica, não dá para fazer essa diferenciação, porque como que nós vamos dizer que uma pessoa jurídica tem honra subjetiva? É algo mais complicado, seria uma teoria um tanto quanto artificial. A pessoa jurídica tem sim uma imagem perante o mercado, tem sim uma imagem perante a sociedade civil, ela tem honra objetiva, tudo bem. Mas a honra subjetiva é complicado de defender que a pessoa jurídica a possua, porque como que ela vai ter uma imagem sobre si mesma, se ela não tem as mesmas características de um ser humano? É uma criação da lei, a pessoa jurídica, é uma criação artificial. Daí os precedentes do STJ no sentido de que o dano moral relativamente à pessoa jurídica precisa ser demonstrado, ou seja, esse abalo à imagem precisa ser demonstrado no processo. Essa é a regra. Mas nesse caso o STJ estabelece uma exceção e por isso é interessante. O caso tratava de produtos falsificados. Algumas microempresas, empresas de pequeno porte, falsificaram peças de um dado produto e comercializaram esse produto com peças falsas, com evidente diminuição da qualidade e com evidente prejuízo à imagem da titular, da empresa titular da marca. Então o STJ leva para o direito de marca. A empresa titular da marca termina por ter a imagem ofendida pela simples comercialização de um produto falso e, portanto, de menor qualidade, com a atuação abusiva desses comerciantes. Nesse caso, revelado o comércio de produtos falsificados, não há necessidade, de acordo com esse precedente do STJ, de se demonstrar concretamente o dano moral. O dano moral é presumido. Então, nesse caso, o STJ aplica a mesma jurisprudência que vem aplicando em relação às pessoas físicas. E isso não quer dizer que o STJ não passe a construir, a partir desse precedente, outros casos em que também ele vai presumir a existência do dano moral. Então, essa exceção não pode passar despercebida. É isso, Gabriel. Pessoal, eu trago também aqui um julgado bem legal de direito penal envolvendo o crime de desacato. É um tema, pessoal, que o STJ acabou há algum tempo atrás levantando a polêmica. Teve um julgado da quinta turma que entendeu que o crime de desacato não subsistiria. Já vamos entender o argumento central. O próprio STJ, a terceira sessão, acabou uniformizando a jurisprudência pela recepção do crime de desacato e pela sua compatibilidade com o Pacto de São José da Costa Rica. E o Supremo definiu, nessa mesma atuada, que o crime de desacato permanece em nossa ordem constitucional por não revelar qualquer inconstitucionalidade. Eu trago o julgado aqui, pessoal, na nossa Infemages, porque o julgamento do Supremo ocorreu em meados deste ano, mas o acórdão somente foi publicado agora no final de setembro. E eu trago aqui para vocês, pela grande relevância do tema, e para a gente explorar o inteiro teor do acórdão. Eu fui ler e extrair do inteiro teor um acórdão grande, mas que traz ali informações valiosíssimas para a gente compreender toda a problemática ao redor do crime de desacato. Então vamos lá, pessoal. A ADPF 496, que era a ADPF do desacato, porque é ADPF, porque é uma norma pré-constitucional,
que se discute a sua recepção pela Constituição de 1988 e também a convencionalidade desse artigo 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. O Conselho Federal da OAB que moveu essa DPF e argumentava, pessoal, dentre outros, violação ao princípio da legalidade, porque seria um tipo demasiadamente aberto. Também alegava violação ao princípio republicano, ao princípio da igualdade, também sob o argumento de que o servidor público ficaria numa situação de superioridade diante do particular, porque ele teria um crime próprio ali para tutelar a sua honra. Além disso, se alegava que o crime de desacato seria incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, firmado em 1969, nós sabemos, né, adotado pelo Brasil, o Brasil aderiu, né, a Carta de Adesão é de 1992 e também a internalização pelo Decreto 692 de 1992. Então, pessoal, o que o Supremo falou sobre essas questões que foram levantadas aí pela OAB? Como que foi construído esse raciocínio? Nós tivemos, pessoal, o voto do relator, que acabou sendo o voto que prevaleceu, que é do ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Se alegava também que o crime de desacato violaria a garantia da liberdade de expressão, porque o particular não poderia criticar uma autoridade que seria enquadrado como desacato. Além, né, dos argumentos de incompatibilidade com a Constituição de 88, como eu falei, havia o argumento de incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, com o Pacto de São José. Então, o voto do ministro Barroso, muito claro, muito didático, por sinal, ele primeiro trata da convencionalidade do artigo 331 do Código Penal do desacato, e depois trata da constitucionalidade do 331 diante da Constituição de 1988. Quanto à convencionalidade, o que nós temos que lembrar, pessoal? É pacífica a jurisprudência do Supremo de que os tratados de direitos humanos ou têm um status de supralegalidade ou têm status, envergadura de norma constitucional. Para ter envergadura de norma constitucional, ele tem que ter sido aprovado segundo o rito das emendas constitucionais, né? Aprovação por 3/5 nas duas casas, em 2 votações, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O Pacto de São José da Costa Rica não foi, até porque ele é anterior e não houve nova votação depois da emenda 45, né, que introduziu o artigo 5º, parágrafo 3º, então ele não tem status de norma constitucional, mas por ser um tratado de direitos humanos, tem status de supralegalidade, está acima da legislação infraconstitucional, embora esteja abaixo das normas constitucionais. E aí vem o controle de convencionalidade. A legislação infraconstitucional, Código Penal, artigo 331 aqui em jogo, é compatível com a Convenção de Direitos Humanos. A OAB trazia 3 precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos para dizer que o desacato não seria compatível com o artigo 13 da Convenção, que versa exatamente sobre a liberdade de expressão. E aí falou no caso Verbitsky versus Argentina, que é um caso polêmico, né, de um jornalista, Horácio Verbitsky, que foi condenado pela Suprema Corte Americana por ter chamado um ministro da Suprema Corte Americana de asqueroso. Imagina se a moda pega, né, no Brasil, hoje em dia, o tanto que a gente vê aí de xingamento contra ministro do Supremo, né? Um outro caso, também trazido pela OAB, invocado, né, como precedente, é o caso Palamara Iribarne versus Chile. Situação semelhante, em que a corte chilena havia
chancelado uma imputação de crime de desacato a um escritor. O escritor era o Palamara Iribarne, né? O Humberto Antônio Palamara Iribarne, e que a Corte Interamericana entendeu que não era caso de condenar esse escritor, isso havia contrariado a Convenção Americana de Direitos Humanos. E, finalmente, o caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, uma situação semelhante, em que também a Corte Interamericana identificou violação à liberdade de expressão na condenação de um jornalista costarriquenho por difamação em virtude de um artigo publicado num periódico daquele país. Além disso, a OAB também levantava uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que textualmente afirma que a aplicação de leis de desacato para proteger a honra de funcionários públicos que atuam em caráter oficial outorga-lhes injustificadamente um direito à proteção especial da qual não dispõem os demais integrantes da sociedade, e por isso a recomendação diz que as normas nacionais que tipificam crimes de desacato seriam incompatíveis com o artigo 13 da Convenção. Vejam, o Supremo foi muito técnico ao rechaçar essa argumentação da OAB quanto à inconvencionalidade do crime de desacato. Primeiro, no caso Verbitsky versus Argentina, o Supremo disse, a Corte Interamericana, na verdade, sequer chegou a julgar o caso, porque houve um acordo entre as partes antes do julgamento. Então, não houve julgamento definitivo. Quanto aos outros dois casos, a Corte, em momento algum, a Corte Interamericana, em momento algum, falou de maneira abstrata e genérica que o crime de desacato seria incompatível com a Convenção Americana. O que se disse é que a utilização do direito penal naqueles casos era, sim, uma violação à Convenção Americana. Não, portanto, que o crime de desacato seria incompatível. E vejam que, no caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, sequer de desacato se tratava de difamação. No caso Palamara Iribarne versus Chile, sim se cuidava de desacato. Mas o que se disse é que o uso do direito penal, no caso, era um jornalista, né, por uma publicação dele, era tentatório o uso, né, do direito penal, nesse caso, contra a Convenção, sem dizer que crime de desacato é contrário. E aí o Supremo vai dizer, o ministro Luiz Roberto Barroso vai dizer, ora, esses casos, se tivessem sido julgados aqui pelo Supremo, fatalmente nós daríamos o mesmo desfecho, porque era flagrante um uso do direito penal contrariamente à garantia da liberdade de expressão. Mas não significa que o crime de desacato seja incompatível com a Convenção. Aliás, a Corte Europeia de Direitos Humanos também tem jurisprudência nesse mesmo diapasão. Outro ponto importante, né, para a gente guardar, envolve direito internacional, e a recomendação da Comissão Interamericana, que não se confunde, claro, com a Corte Interamericana, né? Primeiro, também vale lembrar, né, que a Corte Interamericana, ela só vincula os Estados partes nos processos de que eles sejam partes, né? E a Comissão Interamericana não julga Estados partes, é só a Corte Interamericana, né, que é o órgão mais relevante, né, nesse aspecto. Então, o Supremo disse, a Comissão Interamericana, com essa recomendação, ela não vincula nenhum Estado parte. Não é uma decisão da Corte Interamericana, e mesmo uma decisão da Corte só se envolvesse o Brasil e o artigo 331 do Código Penal. E ainda assim só para gerar a responsabilização na esfera internacional, porque ninguém pode obrigar o Brasil a entender e a revogar um dispositivo, né, que ele reputa compatível com a Constituição. Então, o Supremo desconstrói toda a linha argumentativa da OAB quanto à incompatibilidade, quanto à inconvencionalidade do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Mais do que isso, o Supremo analisa a constitucionalidade, mais tecnicamente a recepção do crime de desacato pela Constituição de 1988. E aí o Supremo vai dizer que ele não viola a garantia da liberdade de expressão,
nem o princípio da legalidade, nem o princípio republicano ou o princípio da igualdade. E aqui, pessoal, vale a gente mencionar um apanhado que o ministro Luiz Roberto Barroso faz de um monte de julgados do Supremo históricos em matéria de liberdade de expressão. E aí ele primeiro faz um primeiro bloco, um levantamento de julgados em que o Supremo prestigia a liberdade de expressão. E eu lembro aqui alguns. Trago tudo no material escrito, né, pessoal, no nosso PDF, então não precisam se preocupar em decorar, e nem cito os números aqui, porque tem tudo no nosso material escrito, tem algumas tabelinhas sobre isso. Questão das biografias não autorizadas, o Supremo disse, é inconstitucional a aplicação do artigo 20 e do artigo 21 do Código Civil, no sentido de que seria necessária a autorização da pessoa biografada para a publicação de obras biográficas, né? O Supremo também definiu que as manifestações públicas em defesa da legalização das drogas não representam o crime do artigo 287 do Código Penal, são legítimas porque expressam liberdade dos indivíduos, né, liberdade de pensamento. O Supremo também reconheceu não recepcionada pela Constituição de 88 a Lei de Imprensa, a Lei 5.250 de 67, exatamente por violar a garantia da liberdade de expressão, né, editada em plena ditadura, né, a Lei de Imprensa, como nós sabemos, e também o Supremo referiu a DIN, na qual ele considerou inconstitucionais a reforma recente que vedava as emissoras de rádio e televisão a transmissão de programas que satirizassem candidatos, partidos ou coligações políticas, ou seja, também viola a liberdade de expressão na feição do aspecto humorístico, né, da liberdade de expressão, as charges, sátiras sobre questões eleitorais, né. Por outro lado, ele também trouxe julgados em que ele retrata. O Supremo, da mesma forma, reconhece abusos no exercício da liberdade de expressão. Como qualquer outro direito fundamental, não é absoluta a liberdade de expressão. Está sujeita ao princípio da convivência das liberdades públicas, né? E aí o Supremo lembrou o famoso caso Elvanger, né? Em que no habeas corpus o Supremo reconheceu que um livro que propagava um discurso de ódio contra os judeus era, sim, crime de racismo. Um livro, mas as ideias, liberdade de expressão, era um abuso do autor com a edição desse livro, com um discurso de ódio, um hate speech. Também o Supremo lembrou a questão do enquadramento como crime de racismo das defesas, né, de homofobia, transfobia, né, e outras discriminações por orientação sexual e de identidade de gênero. O Supremo definiu, né, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que enquanto o Congresso Nacional não legisla na matéria, é enquadrável como crime de racismo, mesmo que a pretexto do exercício da liberdade de expressão, a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. E, da mesma forma, o Supremo diz também que há diversos julgados nesse sentido, que a liberdade de expressão e liberdade parlamentar, né, de opiniões, palavras e votos, ela também não é absoluta. O parlamentar que usa da sua prerrogativa para xingar em manifesto abuso também não pode invocar essa liberdade de expressão política, né, para chancelar atuações como essa. A gente já viu várias, né, ao longo do tempo. Então, com base nisso, o Supremo vai dizer, liberdade de expressão não é absoluta. E o crime de desacato traz uma situação de evidente abuso da liberdade de expressão. E aí o Supremo também lembra, né, o crime de desacato não tutela a honra de um servidor público, tutela a respeitabilidade da função pública, portanto, tutela a administração pública, não é um privilégio do servidor. E aí o Supremo vai dizer, essas diferenciações envolvendo funcionários públicos, servidores públicos,
são uma via de mão dupla. Vejam, o Código Penal traz crimes próprios para, né, funcionários públicos. Nós sabemos, né, que a pena para um peculato desvio vai até 12 anos, enquanto um furto simples, um particular, né, vai, ou um peculato apropriação, né, das 3 modalidades que a gente poderia conceber, se compararmos com a apropriação indébita, com um furto, nós vamos ter penas bem menores aos particulares. Ao agente público, né, nós vamos ter penas extremamente mais graves. E que, vejam, por isso que o Supremo vai dizer, é uma via de dupla mão. Por quê? Porque assim como crimes trazem penas maiores, também há crimes que protegem o servidor público no exercício da sua função, em virtude da necessidade de resguardar a respeitabilidade da administração pública. Então, com essa linha, o Supremo reconhece a constitucionalidade do crime de desacato e propõe, no entanto, uma interpretação restritiva. Por quê? Porque não é qualquer crítica a funcionário público, pelo contrário, são situações excepcionais que vão configurar o crime de desacato. E aí o Supremo coloca algumas balizas, lembra de algumas balizas dentro dessa interpretação restritiva. O crime de desacato deve ser praticado na presença do funcionário público, senão não há desacato. Se mandar, né, por carta, se não tiver ali diante do funcionário, não há crime de desacato. Não há ofensa se não tiver, não há crime de desacato se a ofensa não tiver relação com a função pública. É necessário que obstrua, que impeça a execução das funções do funcionário, exercidas pelo funcionário público. E da mesma forma, devem ser relevados, é importante também destacar, casos em que haja excessos na expressão da discordância, indignação ou revolta com a qualidade do serviço público ou do atendimento daquele funcionário público. Vejam, mesmo excessos podem ocorrer sem desaguar no crime de desacato. O desacato, então, é um abuso muito grande, não um mero excesso, né? Um derrapar, digamos, ali no calor do momento na crítica. É um abuso evidente que vai configurar o crime de desacato. E com isso, com esse julgamento, o Supremo acaba, pessoal, adotando a mesma linha de entendimento da terceira sessão do STJ, logo o entendimento está pacificado nos tribunais superiores, tema muito bom para ser explorado, seja em primeira fase, seja em segunda fase, aí dos concursos públicos. Tema muito rico, né? Controle de convencionalidade, ADPF, controle de recepção, porque a rigor não é inconstitucionalidade, a norma é anterior à Constituição, e o Supremo disse que, nesse caso, aplica-se o critério temporal, não um critério hierárquico, e toda essa questão aí da liberdade de expressão que sempre está em conflito com diversos bens. Muito interessante, não só para provas objetivas, mas para as provas discursivas, né? E a leitura do inteiro teor, que o Gabriel aí fez um resumo do voto, traz um subsídio muito bom para você desenvolver raciocínio também em provas discursivas. Pessoal, para encerrar minha participação nessa quarta edição de 2020 do InfoMais em Pauta, eu trago um tema bem da moda, mas com a ressalva de que temos que continuar acompanhando, porque a coisa é tão rápida que de repente pode mudar. Então, o tema é lavagem de dinheiro com criptomoeda. Se quem julga esse delito ainda estava em fase investigativa, ainda fase de inquérito, se quem julga esse delito é a Justiça Federal ou a Justiça Estadual. O juiz federal, no caso concreto, a Justiça Estadual, no caso concreto, declina para a Justiça Federal sob o argumento de que a lavagem de dinheiro da criptomoeda, na verdade, caracterizava, na hipótese, um crime contra o sistema financeiro nacional. E, portanto, a competência seria da Justiça Federal, conforme o artigo 26 da Lei 7.492. O juiz federal, por sua vez, disse que nenhum interesse da União estava sendo ofendido no caso concreto e suscita um conflito negativo de competência no STJ.
Lembrando que juízes vinculados a tribunais diversos, o conflito de competência é resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça. E o STJ, no caso concreto, diz que a competência é da Justiça Estadual. Vamos lá, vamos lembrar primeiro qual a regra constitucional que define a competência da Justiça Federal. É o artigo 109, inciso 4º, que fala que quando a conduta viola bem, interesse ou serviço da União, das autarquias federais ou das fundações federais, o crime será julgado pela Justiça Federal. Além disso, algumas normas já fecham a questão e dizem: esse delito vai ser julgado pela Justiça Federal. Presume a ofensa ao interesse, bem e serviço da União de modo absoluto. É o caso da Lei 7.492, de 86, que prevê os crimes contra o sistema financeiro nacional, que são julgados pela Justiça Federal. Sempre. O ponto é, criptomoeda se enquadra no conceito definido na Lei 7.492 de moeda ou de valores mobiliários? O STJ diz que não. E ao dizer que não, o STJ fala que, portanto, o crime é de lavagem de dinheiro de criptomoeda, tendo como delito antecedente um tráfico a ser julgado pela Justiça Estadual. Não era um tráfico internacional de entorpecentes, que se fosse seria julgado pela Justiça Federal. Era um tráfico interno, portanto, da competência da Justiça Estadual, e a lavagem de dinheiro decorrente das criptomoedas que surgiram a partir desse tráfico, o crime consequente, também deve ser julgado pela Justiça Estadual. Agora, olha só, o Banco Central não regulamentou criptomoedas ainda. Então, essa foi a premissa de que partiu o STJ para dizer que a criptomoeda não se enquadra no conceito técnico do direito positivo de moeda, nem no conceito de valores mobiliários, que são as ações, os derivativos, as debêntures, esses instrumentos utilizados no âmbito das finanças, né, de investimentos. Não é moeda, portanto, e também não são valores mobiliários. Embora, na prática, a criptomoeda sirva para transação, sirva para investimento, mas ela não se enquadra tecnicamente nesse conceito de direito positivo, porque moeda e valores mobiliários são institutos, são objetos regulados pelo Banco Central, expedidos por uma autoridade central monetária, tal como o Fed nos Estados Unidos, o Banco Central no Brasil. Já as criptomoedas não, elas não partem de uma autoridade monetária central. Elas são reguladas, elas são operacionalizadas na internet. O que é uma criptomoeda? É uma moeda digital, de criação descentralizada, via criptografia. O Banco Central, pelo menos em princípio, não exerce ingerência sobre esse bem, por enquanto. Então, dada essa premissa, o STJ conclui que, como não é o Banco Central que regulamenta, né, ele não centraliza essa produção e essa comercialização de criptomoedas, a competência é da Justiça Estadual. Tem que ter cuidado, há um precedente do STJ, da terceira seção, que vai nesse mesmo sentido, dizendo que crimes que envolvem criptomoedas não são da competência da Justiça Federal, porque não se alinham a esse conceito de moeda nem de valores mobiliários, por enquanto. Agora, há um outro precedente aí, tem que ter cuidado para fazer a diferenciação, que era um contrato de venda de criptomoedas que deveria sim ser registrado nas instituições federais, e aí o STJ diz que concretamente nessa conduta, quando há uma ofensa ao interesse, a um bem da União, a um serviço da União, aí sim fica caracterizada a competência da Justiça Federal. Então há um precedente do STJ que caracterizou a competência da Justiça Federal, embora de regra tenha se dito que não há competência da Justiça Federal nesses casos, e aqui eu ressalto especificamente nesse caso que eu agora comento, não se encontrou uma ofensa concreta a interesse, bem ou serviço da União para caracterizar a incidência do artigo 109, inciso 4º, nem tampouco se enquadrou o conceito de criptomoeda no conceito de moeda técnica do direito positivo, nem de valores mobiliários. Precisamos seguir acompanhando e assim que tiver uma atualização sobre esse tema, nós vamos comentar aqui para que você siga atualizado. É um tema que não está fechado, mas por enquanto é isso.
Gabriel. Tema muito legal, né, Flávio? Criptomoeda, assunto aí das conversas de muita gente, né? Alguns investindo pesado em criptomoeda, outros mais conservadores, e outros, né, que não... A mais famosa são os bitcoins. Exatamente. Mas existem várias outras criptomoedas que, por sua vez, fazem parte de algo mais amplo, que é o blockchain. O STJ... Que é a tecnologia, né? Que dá ensejo, né? Mas é um tema muito legal e desaguando no judiciário na questão criminal, né? Então, eu só lembro para o pessoal um tema básico, mas que vale recordar, como o Flávio já tinha adiantado, súmula 122 do STJ. No crime de lavagem, mesmo que a gente diga que o crime de lavagem envolvendo criptomoedas é de competência estadual, porque não há nenhum caso, não há nada concretamente a atrair o inciso 4º do artigo 109 da Constituição, né, da competência criminal da Justiça Federal, nem crime contra o sistema financeiro, né, do inciso 5º, mas se o crime antecedente for um tráfico internacional, como o Flávio colocou, ou um crime envolvendo um agente público federal, né, um crime contra a administração pública por funcionário público federal, vai atrair a competência pela conexão, né? Então, basta que um crime conexo seja da competência federal para atrair tudo. Então, no crime de lavagem, o crime antecedente vai ser sempre conexo com o crime de lavagem. Se o crime antecedente for federal, mesmo que se trate de criptomoeda, que por si mesmo não seria crime contra o sistema financeiro nacional, vai vir tudo para a Justiça Federal por força da súmula 122 do STJ. Pessoal, eu finalizo trazendo um tema de direito previdenciário, mais um julgamento sobre decadência. Nós já, não sei se vocês vão recordar, no InfoMares em Pauta 2 de 2020, nós trouxemos um repetitivo do STJ sobre decadência, mas exatamente a questão da inaplicabilidade ou aplicabilidade da decadência quanto a questões não decididas no processo administrativo concessório do benefício. Vimos que o STJ definiu que se aplica a decadência mesmo a questões não decididas no processo administrativo. Bom, o que eu trago hoje é um julgamento do Supremo sobre outra questão, mas também relacionada à decadência. Julgamento para quem atua, quem gosta da área previdenciária e quem tem concursos aí que cobram direito previdenciário, tema quentíssimo, porque o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da nova redação do artigo 103 da Lei de Benefícios, Lei 8.213, na redação conferida pela Lei 13.846 de 2019, que foi fruto da conversão da MP 871, também de 2019, mais precisamente de janeiro de 2019. Que a MP, que se converteu na lei, acabou fazendo? Alterou o artigo 103 para estabelecer que o prazo de decadência se aplica também a casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. Com isso, acabando com uma antiga celeuma na matéria. Qual é o histórico aí, pessoal? A decadência foi introduzida em 2004, como nós sabemos, e, na verdade, a última alteração veio em 2004. Ela foi introduzida em 97 pela MP 1523, de 27 de junho de 1997, que se converteu na Lei 9.528 de 97. O prazo era de 10, foi para 5, voltou para 10 com a lei de 2004, com a alteração de 2004, e se mantém desde lá assim. A decadência só está prevista no 103 para atos de concessão de benefício, não para revisar atos de indeferimento. O Supremo declarou a constitucionalidade do prazo de decadência, de uma maneira geral, porque prestigia a segurança jurídica, porque o prazo é razoável e que, portanto, também acaba prestigiando o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Porque se a Previdência não tem nenhuma segurança de que alguém daqui a 30 anos pode revisar o benefício, como que a Previdência vai cuidar desse equilíbrio, né, econômico, financeiro e atuarial?
Então, o Supremo declara a constitucionalidade, mas também deixa claro, o ato inicial de concessão do benefício é um direito fundamental que não sujeita prazo algum. Só se aplica a decadência para a graduação econômica do benefício, porque se está discutindo um ato de concessão do benefício. Se o benefício foi concedido, a decadência só vai cuidar de RMI, de renda mensal inicial, ou seja, de valor do benefício. A lei, como eu disse, veio agora para prever a aplicação da decadência mais ampla. Antes da lei, já havia essa discussão, porque alguns defendiam uma interpretação mais extensiva do artigo 103. E aí, houve, inclusive, súmula da TNU, a súmula 64 da TNU, dizia que se aplicaria a decadência também para os atos de indeferimento ou cancelamento ou cessação de benefício. Essa súmula foi cancelada pela TNU, veio a súmula 81 para dizer exatamente o contrário, dizendo que não se aplica a decadência para casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício. Ela também cuidou daquela outra questão que o STJ julgou no repetitivo, as questões não decididas, mas não era o que o Supremo estava julgando aqui. O Supremo julgava a Lei 13.846, que ampliou, como eu disse, a aplicação da decadência também para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício. Supremo, por decisão apertadíssima, por 6-5, na linha do voto do ministro Edson Fachin, entendeu que é inconstitucional essa ampliação do prazo de decadência. E qual que a decadência para casos de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício viola o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social, o direito social, como nós sabemos, portanto, fundamental, lá previsto no artigo 6º da Constituição. E, com isso, volta a viger a redação do artigo 103 da Lei 8.213, antes da Lei 13.846 de 2019. Pessoal, o tema foi julgado ontem, considerada a data aqui de gravação desse nosso Enfermagens em Pauta. Eu fui atrás hoje de manhã dos votos, consegui um inteiro teor para também ver, né, o que mais que foi decidido ali. Teve questões processuais, tinha questão da procuração sem poderes específicos, tinha questão da legitimidade da confederação, tinha questão também da prejudicialidade ou não por força da conversão da MP em lei. O Supremo superou todas as preliminares, ficou julgando, né, o mérito dessa questão e, portanto, declarando a inconstitucionalidade da ampliação do prazo de decadência para casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício. Vejam, pessoal, não confundam. O Supremo não declarou a inconstitucionalidade da decadência, até porque ele já tinha declarado a constitucionalidade. Ele simplesmente declarou inconstitucional a ampliação da aplicação do prazo de decadência. Logo, ele só é aplicável para atos de concessão de benefício previdenciário, portanto, revisão envolvendo RMI, envolvendo o valor do benefício. O direito ao benefício não está sujeito a prazo algum. E aí, mais uma vez, Flávio, inclusive nós falamos do Enfermagens em Pauta número 2, mais uma vez vem à tona o artigo do Agnello Amorim Filho, de 1961. Sempre quando se fala em decadência e prescrição, se traz à tona esse artigo, que é o critério científico para a distinção da prescrição e decadência e para a identificação das ações imprescritíveis. E aí o Supremo vai dizer que declarar o direito ao benefício previdenciário é uma ação imprescritível, não sujeita a prazo, é um direito fundamental. Logo, mesmo que tenha sido indeferido e o segurado venha daqui a 20 anos discutir o direito, não há decadência, mas haverá
prescrição de parcelas, de créditos, pessoal, claro, mas o direito poderá ser declarado, poderá ser reconhecido. Então, mais um tema importantíssimo aí do direito previdenciário para o pessoal. Desculpe que eu não tinha passado aqui, pessoal, a nossa legendinha embaixo. Eu trago aqui agora no final para vocês já verem no vídeo, né, o julgamento aqui do Supremo da ADIM 6096, em que esse tema foi definido pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. É isso, Flávio. Importantíssimo esse julgamento e como o Gabriel conseguiu trazer um tema antes mesmo de publicação do informativo, tudo com vistas a deixar você, aluno do InfoImagens, sempre atualizado com as notícias jurisprudenciais e comentários dos precedentes, de fato, mais importantes e recentes. Então eu encerro aqui o InfoImagens em pauta número 4. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. É sempre um prazer participar dessa gravação. Vamos seguir firmes estudando e até a próxima. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. Obrigado aí por nos acompanharem aqui no InfoImagens em Pauta. Toda semana temas quentíssimos para vocês. Não deixem de ler o nosso material escrito, PDF caprichado, com todos os detalhes que a gente resume aqui no vídeo para vocês. Sigam firmes aí nos seus estudos. Que Deus abençoe aí a caminhada rumo aí ao concurso, ao cargo público, né, dos sonhos de vocês. Forte abraço.